Oi, gente, eu sou Camille, de Salvador, Bahia. Eu sou o Matheus, sou de Campinas, São Paulo. Nós somos do Soul Canada, né? Então, o Soul Canada é um canal que a gente criou recentemente com o objetivo de compartilhar o dia a dia do nosso Plano Canadá. Então, o nosso Plano Canadá que já começou aí há alguns dias, nós estamos na cidade de Edmonton. Então, essa é a ideia central aí do canal, a gente deixar nossas memórias registradas e a gente compartilhar informações aí para ajudar as outras pessoas, né? Que estão aí com esse mesmo objetivo de vir para o Canadá ou já estão no planejamento. Então, é para deixar tudo guardado, né, amor? E para a gente poder ajudar as outras pessoas, né? Assim como tivemos muita ajuda aí, né, de conteúdo que a gente pegou da internet. Tá, então agora a gente vai começar falando de onde veio a ideia. Por que a gente decidiu vir para o Canadá. Esse nosso primeiro vídeo é meio que um vídeo introdutório, né? Então a gente vai falar mais ou menos o porquê, né? Qual é o nosso plano, o que a gente já fez até agora. E acho que basicamente a ideia surgiu de uma forma meio fulminante, né? Um dia eu acordei, não foi bem assim, né? Mas o negócio estava bem forte na minha cabeça. E Camille não entendeu muito bem de onde veio, ficou até um pouco assustada, né? Mas a gente sempre teve essa vontade de morar fora. Camille já morou 1 ano na Espanha, eu já tinha morado 1 ano aqui no próprio Canadá, né? Em Sherwood Park. Bem pertinho aqui de Edmonton. Há alguns belos anos atrás. Alguns anos atrás, não entrega a idade, hein? E, então a gente sempre teve isso meio que no radar, né? Nas nossas cabeças. Isso ficou adormecido por um período. A gente realmente não estava muito pensando nisso. Mas aí ano passado eu tirei férias, eu tive uma férias de 30 dias, eu fui para a África do Sul fazer um curso de inglês. E aí lá eu vivenciei de novo, né? Essa experiência de ficar um tempo fora estudando, né? Por mais que tenha sido só 30 dias. De ter ficado um tempo fora estudando, e eu voltei de lá com essa ideia na cabeça. Eu quero ter uma experiência internacional duradoura novamente, e aí comecei a conversar com pessoas que eu conhecia, que já estavam aqui no Canadá, para ouvir a experiência delas, e aí isso ficou na minha cabeça, né? Não tinha quem tirasse isso da minha cabeça. Depois, né, que ele falou do Plano Canadá, o mosquitinho picou e já era, né? Não saía da cabeça dele, ou a gente vinha pro Canadá ou a gente vinha pro Canadá. Então, a partir daí, quando a gente realmente decidiu que vínhamos, que também não foi tão fácil, né, Matheus? Comecei a abrir mão de toda a realidade que a gente vivia no Brasil. A gente começou a pesquisar, realmente, né? O college, primeiramente decidir a cidade. Na verdade, a gente precisava decidir primeiro qual ia ser o nosso plano, né? Então, quem ia estudar, né? E assim, para deixar bem claro, a estratégia que a gente está utilizando a estratégia do college. Então, acho que é uma da estratégia mais comum aí, né? Que mais tem sido utilizada aí pelas pessoas nos últimos anos. Então, é a estratégia de um do casal vir estudando e o outro vem como cônjuge, né? Para pegar o work permit, né? O visto de trabalho. Então, essa é a nossa estratégia. Inicialmente, a nossa vontade, a nossa estratégia inicial era que Camille viesse estudando. Então a gente já tinha até olhado o curso, né, de farmácia para você. Exatamente, só que o curso que provavelmente eu iria escolher exigia um nível de inglês mais elevado, comprovação, né, dos testes de inglês, e que no momento infelizmente eu ainda não tinha. Então por essa razão a gente teve que mudar a estratégia, e Matheus sim veio estudando. E assim, deixando claro que a gente seguiu esse caminho porque a gente pretende fazer imigração, não é isso? Para quem quer vir estudar ou apenas estudar, vai seguir um outro caminho. Nosso grande objetivo é pegar o PR, né? Daqui a alguns anos, que é a residência permanente, né? Então, pegar o PR. Então, por isso a gente veio com essa estratégia do college, né? Que quando a gente vem estudando, a gente depois do college a gente pode aplicar para o PGWP. Então, estudou 1 ano, você pode aplicar por mais 1 ano de visto depois, o PGWP de 1 ano. Estudou 2 anos, você pode aplicar para o PGWP para ficar depois mais 3 anos no Canadá. Então essa é a nossa estratégia, né? A gente estudar e a gente poder ficar mais um tempo aqui depois para a gente correr atrás do nosso PR. E como Camille é da área de saúde, saúde não, né? Ferrou. É saúde. Farmácia, né? Ela ia... A gente estava olhando os cursos de técnicos de farmácia, né? O Pharmacy Technician, em vários locais do Canadá, e todos eles pediam o que ela falou, né? Pediam uma prova de inglês mais robusto, né? Então o TOEFL, o IELTS. Precisava de um nível de inglês mais elevado, que na ocasião eu não tinha. Então, como também um detalhe, a nossa intenção era vir o quanto antes, né?
a estratégia alternativa seria mesmo o Matheus vir estudando. E aí ele já tinha analisado uns possíveis cursos, tinha a possibilidade de fazer o Duolingo, né? Que eu acho que foi uma alternativa nesse período da pandemia, que passou a ter essa possibilidade, que era um teste mais fácil, né? Matheus fez o teste, tem alguns simulados também, e é um teste mais barato, mais fácil, e enfim, tudo acabou casando pra a gente decidir Matheus realmente vir. Como a gente queria vir o mais rápido possível, a gente viu que a solução seria inverter os papéis, então a gente decidiu que eu iria como estudante. A gente pesquisou algumas cidades, alguns colleges, a gente ficou ali com o top 5 de cidades, né? Então a gente tinha Edmonton, a gente tinha Calgary, a gente tinha London, até Toronto, a gente olhou ali no início, que tinha alguns colleges com as promoções boas, mas o coração estava em Alberta, né, amor? Não, o Matheus só queria vir para Alberta. E assim, fora que a gente tinha alguns critérios. Quais eram esses critérios? A gente tinha o critério custo de vida, então o critério custo de vida pesou bastante. O custo de vida, tinha também essa questão do teste que o college aceitava. Que a gente queria fazer o Duolingo, a gente queria fugir inicialmente, a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que fazer para migração, mas nesse primeiro momento a gente queria fugir do TOEFL, do IELTS, por ser 4, 5 vezes mais caro, e o Duolingo, né, ser bem mais baratinho e mais fácil. Então a gente ali, o primeiro filtro para escolher o college foi um college que aceitasse o Duolingo, então a gente acabou ficando ali, tinham vários, né, que estavam aceitando o Duolingo, mas a gente definiu ali o custo de vida, aceitar o Duolingo, a gente não queria uma cidade pequena, a gente sabe que as cidades pequenas do Canadá são ótimas, tem toda a estrutura, são muito bem preparadas, mas a gente estava morando em São Paulo, não então estávamos acostumados com essa realidade. A gente queria uma cidade grande, né? Então Edmonton é a 5ª maior cidade do Canadá hoje, então era uma cidade que a gente sempre gostou bastante, né? Então Edmonton ficou ali bem na finaleira aí com algumas outras cidades, mas aí no final de tudo o que acabou definindo mesmo foi o próprio college, né? O curso. Então, tinham outras cidades que a gente não achou um curso legal, né? Igual a esse curso aqui de Edmonton. Então, esse curso de Edmonton que eu vou fazer, que vai começar na semana que vem, é um curso de 1 ano, de análise de negócios, né? Business Analysis. Então, é um curso muito bom, assim, para mim, para agregar na minha carreira, né? Até se algum dia a gente decide voltar para o Brasil, ou para eu seguir na mesma área que eu exercia no Brasil, aqui no Canadá. Então, é um curso muito bom. Porque os cursos aqui são caros, então a gente não queria fazer um curso por fazer só para pegar o visto e depois poder aplicar para o PGWP, né? A gente queria fazer um curso realmente bom que fosse, né, servir aí, fosse agregar, né? Agregar de verdade, né? Exatamente, então, até depois, né, para conseguir emprego, o College de Matheus tem uma parte... que é o Work Experience, né? Então o Co-op, então o meu college de 1 ano são 2 semestres de estudo. E aí tem um 3º semestre que é o Work Experience, né? Então que é a parte que a gente só fica ali fazendo a prática mesmo, né? Trabalhando em uma empresa para poder pegar o diploma. Então ele já vai entrar, digamos que no mercado de trabalho canadense, né? E na área que ele pretende atuar. Então, depois que a gente bateu o martelo do college e do curso. Sim, consequentemente a gente já tinha escolhido a cidade, né? Bateu o college. Isso, na verdade foi tudo junto, foi não é tudo isso? Meio que junto. Então, decidiu o college e a cidade, então já estava decidido que víamos. A gente tinha que fazer a união estável, né? Porque se nós aplicássemos vistos diferentes ia ser muito mais demorado, ia ser muito mais custoso, então a gente optou por fazer a união estável porque, como o Matheus falou, ele vindo estudar, qualquer pessoa que aplica para o visto de estudante, se tiver o cônjuge, o visto de trabalho se estende ao cônjuge. Então foi exatamente o que aconteceu. Isso. Então... A gente era namorado na época, né? Exatamente. Então, por essa razão, eu consegui o visto de trabalho. Não é? É um processo automático, né? Isso quando um dos cônjuges vem estudando e ele consegue o visto de estudo, o visto de trabalho se estende para o cônjuge. Isso, então, por essa razão, a gente acabou fazendo a nossa união estável ali início de fevereiro. Então, assim que a gente definiu que realmente vínhamos, o college estava definido, o Matheus já tinha
feito pagamento, não foi? Da primeira... Já pagando a matrícula já, né, para segurar a vaga, então Porque... a gente já paga os $100 ali. E até para aplicação do visto você já tinha que ter, já está matriculado no college, né? Para a gente aplicar para o visto, né, a gente tem que estar matriculado no college, porque a gente recebe a LOA, né, que é a Letter of Acceptance. Então, uma vez que a gente fez a matrícula no college, eu já tinha feito, a gente recebe a carta oficial, né, o invitation aí para a gente realmente ser aluno do college. Então, esse documento é exigido para a aplicação do visto. Então, depois disso, a gente fez a união estável, a gente teve que fazer um pouco corrido, né? A gente ficou até com receio de que fosse dar algum problema, que eles fossem questionar algumas coisas, mas acabou que deu tudo certo. No nosso caso, eles não fizeram nenhuma contestação e liberou tudo de primeira, né? O nosso receio era que a gente ia aplicar para o visto em março e a data da nossa união estável estava lá para fevereiro, né? Então a gente ficou com receio de chegar lá no oficial canadense, né, do pessoal que aprovou o visto, e eles verem, pô, esses dois aqui só fizeram união estável para pegar o visto para o Canadá, não, vamos questionar aqui. Então, mas com a gente não teve problema, né? A gente fez a união estável em fevereiro, março a gente aplicou para o visto. Nosso visto demorou 6 semanas e meia para ser aprovado. O único detalhe é que na união estável, quando você faz a união estável, no próprio documento da união estável você pode colocar lá a data de desde quando, né, o casal está junto em regime de união estável. Então, no nosso caso, a gente colocou lá um período, então tinha um ano e meio mais ou menos ali que a gente colocou na união estável. E aí estava documentado lá, né, que a gente já estava junto há 1 ano e meio, né, em regime de união estável. Porque o governo canadense ele pede que seja pelo menos 1 ano aí que o casal esteja junto, casado, união estável. Então isso possivelmente ajudou, né? Provavelmente. De qualquer forma, deixamos alguns registros, algumas comprovações, caso eles contestassem, mas com a gente não teve problema nenhum. Não. Passou, então foi tudo tranquilo. Passou direitinho. E aí, com esses documentos em mão, a gente aplicou para o visto, né? Então, college decidido, a carta de aceite do college, a LOA em mãos, documento da união estável em mãos, e aí toda outra documentação, todas as outras documentações que não são poucas, né? Então, toda aquela lista que é comprovação financeira dos últimos 4 meses, então a gente tem que comprovar que você tem grana, né, para vir para o Canadá e para se manter no Canadá, né, para evitar que, sei lá, que as pessoas venham e acabem fazendo algum tipo de trabalho legal, alguma coisa. Provavelmente onerando também o sistema canadense, né? Então tem que ter essa comprovação financeira aí de que você pode se manter no Canadá, independente de estar trabalhando ou não, pelo período do seu college, né? Então, no nosso caso, como eu apliquei para um college de 1 ano, a gente teve que comprovar renda suficiente para viver 1 ano no Canadá, independente de estar trabalhando ou não. Não só isso, né? Então, todos os nossos documentos, passaporte, identidade, os nossos diplomas, a própria prova de inglês, então a gente teve que mandar tudo isso aí, né? Tem toda a lista lá da documentação que a gente precisa para aplicar. E o que a gente fez, a gente contratou uma consultoria, né? A gente não fez a aplicação do visto por conta própria, porque realmente são muitos documentos, são muitos detalhezinhos. A gente viu alguns relatos aí de pessoas que por um detalhinho ou outro assim acabou tendo o visto negado, então a gente não quis correr risco. A gente contratou uma consultoria para a aplicação do visto e aí eles passaram tudo direitinho pra gente, a lista da documentação que a gente precisava, né? E aí foi rápido, né? Isso, inclusive eu falei sobre a questão de onerar o sistema canadense. Um dos motivos muito importantes que fez a gente escolher vir para Alberta foi porque o sistema de saúde aqui é público e se estende inclusive para os estudantes, os temporários, que tá com todos os temporários, temporário. Todo mundo que tem um visto temporário aqui, seja de estudo ou de trabalho, tem direito ao plano de saúde de Alberta aqui, desde o primeiro dia que você pisa. Isso, inclusive podemos detalhar um pouco mais sobre isso depois, como que nós fizemos. Nós já temos acesso ao serviço de saúde. Bem rápido, e né? por outro motivo também, que acabamos não falando, foi a questão dos impostos aqui. Sim. Na região de Alberta é um pouco mais baixo do que em outras regiões do país. Então foi por outro motivo, né? Que entra ali no custo de vida, mas só adiantando que aqui em Alberta a gente só paga o imposto de 5%, né? Diferente de outras províncias, né? Que tem o imposto provincial, tem o imposto federal. Então, se a gente comparar com Ontário, por exemplo, tudo que você compra ali, você vai pagar 13% a mais de imposto, né? Então você vai no supermercado, compra um aspirador de pó, em Alberta você vai pagar o valor tabelado do mercado mais 5% no aspirador de pó. Em Ontário você vai pagar o valor do produto mais 13%. Então, quando você coloca isso aí no final da bola de neve aí, dá uma diferença
muito boa. Então a gente aplicou para o visto. Vamos detalhar mais sobre isso depois, né? Em um próximo vídeo, sim. caso vocês tenham interesse. E aí, depois que aplicamos para o visto, fomos coletar a biometria. Assim, teve um intervalo, né? Quando a gente aplica para o visto, é meio, sei lá, 48 horas, às vezes você aplica para o visto ali, coloca ativa, né, a aplicação ali no sistema do governo canadense, do IRRC, e acho que depois de 48 horas a gente já recebe uma carta, né, para a gente fazer a coleta da biometria. E aí o importante é que a aplicação do visto, de fato, ela só passa a contar aquele prazo que eles dão de 8 a 10 semanas, esse prazo só passa a contar depois que você faz a coleta da biometria. Então, se você não faz a coleta da biometria, seu processo está parado, nada acontece. Depois que você faz a coleta da biometria, seu processo de fato começa a andar. Então a gente estava um pouco ansioso, né? A gente recebeu a cartinha da biometria, já a nossa sorte também é que a gente morava em São Paulo, né? Então tinha o centro lá do VAC, né? Pra gente fazer a coleta da biometria. Então a gente recebeu a cartinha, na outra semana, no início da semana, a gente já fomos coletar. Já foi coletar. E aí, entre o dia da coleta da biometria até a aprovação do visto, demorou quanto tempo? 6 semanas e meia, né? Então demorou 6 semanas e meia mais ou menos. E uma pergunta, Matheus, quantos dias você entrou pra comprovar, pra ver, pra ver se já tinha sido aprovado? Se demoraram 6 semanas, né? Acho que pelo menos umas 2 vezes por dia, né? Eu dava uma olhadinha lá. Todo dia, Matheus olhava para ver se o visto já tinha sido aprovado. E aí foi aprovado com 6 semanas e meia, foi rápido, né? Foi relativamente rápido. Estava saindo daquele período meio caótico de pandemia, né? Então foi rápido. E aí uma vez que o visto está aprovado lá, a gente tem que enviar os nossos passaportes, né? Então, visto aprovado, a gente tem que enviar o passaporte novamente lá pro centro no mesmo local a gente fez a coleta da biometria, né, o VAC. Isso tudo com custo. A gente paga tudo, né? A gente vai detalhar isso melhor em outro vídeo, mas a gente que paga tudo, né? Então a gente mesmo tem que estando na mesma cidade. Nós estávamos em São Paulo, era para levar para São Paulo e ainda assim teve custo. A gente vai detalhar mais isso depois. Enfim, enviamos o passaporte, depois a gente espera o passaporte retornar. Foi rápido, eu não lembro exatamente quanto tempo depois do passaporte retornou, mas foi rápido, acho que foram 2 semanas mais ou menos. Veio rapidinho, né? E em paralelo a isso tudo, a gente já estava procurando apartamento, né? Então, verdade, o visto nem tinha sido aprovado ainda. Mas a gente estava bem confiante, né, de que ia ser aprovado. Sim, e em paralelo a isso a gente já começou a olhar apartamento, e Matheus também já sabia todos os sites, já tinha mapeado a cidade toda, então a gente já tinha uma noção baseada também no college de Matheus, né, porque como era algo já certo, que ele ia ter que ir todos os dias, a gente não queria um lugar muito distante do college dele. Então, por essa razão, a gente inclusive escolheu o bairro que nós estamos agora. Mas a gente chegou por Edmonton, no Canadá? Não, teve esse outro ponto. Nós chegamos por Toronto, né? No Canadá mesmo a gente entrou por Toronto. Então, ou seja, o nosso processo de imigração foi feito em Toronto. Lá. Isso. E aí, detalhe um pouco aí como foi. Foi até muito mais tranquilo. A gente achou que ia ser mais demorado, né? Que a gente tinha visto alguns relatos na internet dizendo de pessoas aí que ficaram 2 horas na imigração. O nosso, acho que do tempo que a gente saiu do avião até a gente pisar no Canadá, né, com todas as nossas permissões em mãos, acho que foi uma coisa de 1 hora. E quando você chega no aeroporto de entrada ali no Canadá, são 3 steps que a gente faz para poder fazer de imigração. Então, o primeiro step, a gente vai num totem eletrônico, então a gente escaneia nosso passaporte, rápido, né? A gente tira foto, a gente responde um questionáriozinho ali, bem rápido. Depois a gente vai para um segundo ponto, que é com o oficial de imigração mesmo. Então, ele faz algumas perguntas, né? O que você está fazendo aqui? Veio estudar? Às vezes também é muito rápido, bem rápido, né? Também. Então, a gente só apresenta passaporte, parecido com aquele sistema dos Estados Unidos, quando entra. Bem rápido. E aí, esse oficial, né, que a gente passa depois do totem eletrônico, aí sim, ele, no nosso caso, né, que a gente veio com visto de residente provisório, né, para ficar 1 ano estudando, e Camille com visto de trabalho,
Aí a gente tem que passar num terceiro step da imigração, que é onde a gente pega as nossas permissões, né? Porque embora a gente já tenha o visto de estudante, Camille tenha o visto de trabalho, para a gente validar isso, a gente tem que pegar isso no aeroporto com o oficial de imigração. Então a gente foi nesse terceiro step da imigração e lá a gente tem que responder aí uma bateria de perguntas para esses oficiais de imigração. Então um deles, né, nem tinha uma cara muito agradável. Eles estavam com a cara um pouco assim, né? A gente estava um pouco com receio, mas acabou que o nosso, ele foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo, ele só pediu alguns documentos do College de Mateus, comprovação, né, que já tinha feito pagamento. Eu achei até bem rápido. Foi bem rápido. Para a realidade do que a gente estava vendo. Tinha uma filazinha ali, tinha um pessoal que estava de castigo, então... Que estava como se tivesse... Muito questionamento. Teve um pessoal que estava recebendo muito questionamento e eles estavam sendo direcionados por uma salinha meio que lateral, assim. Então eu acredito que eles não tenham conseguido as permissões e que eles iam ter que apelar de alguma forma depois com algum outro oficial. Mas no nosso caso foi bem tranquilo, ele só pediu, a gente falou, né, o que a gente estava vindo fazer, que eu estava vindo estudar, a Camille estava vindo trabalhar. Ele só pediu a minha carta do college, os recibos de pagamento do meu college e os nossos documentos, passaporte, assim, nada demais. Acho que coisa de 10, 15 minutos, né? Eu achei bem rápido, assim, a impressão que eu tenho é que foi bem rápido. E aí um ponto que a gente tinha bastante dúvida, que isso a gente não encontrou muita informação na internet, até informações um pouco contraditórias, que foi o que a gente tinha bastante dúvida, se o cônjuge, quem vinha com a permissão de trabalho, quando poderia começar a trabalhar, se era assim que as aulas de quem viesse estudar, ou imediatamente. E sim, ele disse que se você sair do aeroporto agora, se você quiser trabalhar e se você arrumar trabalho, você já pode trabalhar. Contanto que, né, que a gente tivesse registrado. Que tivesse o SINAM. O SINAM, porque é um documento, né, que para canadense como se fosse o CPF. Que resumindo o que a Camille falou, o estudante, eu no caso, eu só posso trabalhar meio período, né, que é o que o meu visto de estudo dá, né, que o estudante ele tem direito a trabalhar part-time. Eu só posso trabalhar esse meu período a partir do dia que minhas aulas começam. Então minhas aulas começam semana que vem, na terça-feira. A partir de terça-feira estou apto para trabalhar. Camille não, no dia que ela chegou no aeroporto, ela pegou o documento da permissão de trabalho dela. Se ela tivesse um emprego já, ela só precisaria tirar o SIN number dela para ela já poder começar a trabalhar. Porque nós optamos por vir um mês antes. Que a gente veio um mês antes do início do meu college. Então, saindo do aeroporto com as permissões em mãos, que é o documento do governo canadense que fala, você está autorizado a ser estudante por um ano, além disso, você estudante pode trabalhar meio período por um ano, você, Camille, pode trabalhar full time, né, durante um ano. Se você saindo do aeroporto com isso, a única coisa que te prende a começar a trabalhar, obviamente, é um emprego e ir no Service Center do governo canadense aqui para tirar o seu CPF canadense, né, que é o SIN number. Que na verdade a gente tem um visto de 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, né? A gente ganhou 3 meses aí de lambuja. Exatamente. Então foi basicamente isso, né? Depois a gente entrou no Canadá, nós optamos por ficar em Toronto por 2 dias turistando, porque nós ainda não conhecíamos, e depois viemos finalmente para nossa jornada canadense. E aí, como o nosso apartamento já estava definido, começamos a organização e a compra, né, das coisas, mobília, enfim, dos móveis. Então, exatamente, inclusive, uma das temáticas dos próximos vídeos. A gente vai contar um pouco como foi custos da montagem do apartamento. Os próximos vídeos a gente vai detalhar no detalhe, ficou meio contundente. Vai detalhar. Mas os próximos vídeos é isso aí, a gente vai detalhar os nossos primeiros dias, então quanto a gente gastou para mobiliar o nosso apartamento, quanto tempo a gente demorou para mobiliar o nosso apartamento, os lugares, as lojas que a gente foram, né? Dicas aí para economizar, porque a gente chegou aqui em marinheiro de primeira viagem, conta rápida de padeiro aqui, eu já sei umas 3 oportunidades aí que a gente já poderia ter economizado uns $400 aí nessa brincadeira. Então, falar sobre a mobília do apartamento nos próximos vídeos. A gente vai falar já que a gente já fez até uma viagem de turismo, né? A gente foi para as montanhas canadenses. Falar do nosso roteiro, que inclusive documentação. Já está uma parte do nosso roteiro. Instagram. Já está no Instagram. Vou colocar aqui, o nosso Instagram aqui em cima. Né? Gostei. Então aproveitem. Ativamos o Instagram essa semana. Nos sigam lá. E vamos fazer um vídeo detalhado também, né? Falando mais detalhado ainda o porquê a gente escolheu Edmonton, né? A gente deu uma pincelada aí por alto, né? Mas tem mais coisas boas aí pra gente falar sobre a nossa
amada cidade. E importante também, nos próximos vídeos a gente vai falar aí sobre a busca por emprego, né? Outro ponto A busca por emprego e se alguém já está trabalhando, né? Se alguém, eu estou desempregado ainda, mas eu acho que tem gente aí que já está bem engatilhada. Mas isso aí vai ficar para os próximos vídeos. Vamos ver, então, não esqueçam de seguir a gente, como é que fala? Ativar o sininho. Segue, dá um like se gostou do vídeo, continua olhando aí porque a gente vai atualizar aí o nosso Instagram diariamente. E inclusive mandem comentários de sugestões, né? Vamos ativar aqui o modo blogger. Se tiverem dúvidas aí. De alguma coisa que a gente falou, ou de alguma coisa que a gente ainda não citou, enfim. Isso aí. Então fiquem ligados que nossa jornada está apenas começando. Vai ser ótimo, né? Ter essa jornada aí com vocês, com a gente. E até a próxima. Valeu, gente.